quem vive mais, quem bebe ou quem não bebe. Porque o que eu não quero é que você vá numa padaria, tome um drink e fala: "Gente, isso não é para mim, eu quero ficar na cervejinha", aí eu perdi. Você quer acabar com uma formatura? Pede 5 Negronis. Olá a todos, estamos em mais um podcast da Central no Varejo. Hoje a gente vai falar bastante do mercado de bebidas e de toda essa revolução que a gente tem nos mercados, né, de pronto para beber. Estamos aqui com o Luiz Paulo Foguetti, ele vai falar um pouquinho mais a respeito dele, a respeito dos desafios da PTK. E com o Gustavo Chap, por favor, Gustavo. Eu sou o Gustavo Chap, sou diretor de experiência do cliente da Jet. A gente está aqui com o Luiz Paulo. Hoje é um assunto interessante, né? Se você está assistindo mais depois do meio-dia, acho que já pode até experimentar um drink. Sem A gente vai dúvida. falar sobre a PTK. O Luiz Paulo, além de líder da PTK, é apresentador do Com ou Sem Gelo, né? Então você se apresenta e depois você fala pra gente, Luiz, que é melhor com ou sem gelo. Sempre com, tá? Embora, como eu sou um fã de cachaça, também tem cachaça maravilhosa nesse país, eu acho que uma cachaçinha sem gelo no sábadozinho à tarde, eu acho que cai super bem. Meu nome é Luiz Paulo Fogete, obrigado vocês, tá super contente de estar aí com vocês. Ótimo dividir esse momento. Espero que a gente tenha uma saga etílica, uma jornada etílica nesses próximos minutos juntos e divertir e podemos se divertir um pouquinho. Fala um pouquinho de você, Luiz Paulo, um pouquinho da sua trajetória, da ideia, né, da própria PTK, enfim, apresenta aí para o público. Tá bom. Essa pergunta é longa, eu vou tentar ser sucinto para ela ser agradável, porque o público talvez queira ela de maneira resumida. Eu sou do interior de São Paulo, numa cidade chamada Tanabi, uma grande Rio Preto, fica grande Rio Preto inclui Tanabi. E é uma cidadezinha pequenininha, aí eu saí cedo, fui estudar, fiz colégio aqui em São Paulo, fiz Bandeirantes, depois eu fui fazer poli, sou engenheiro, segui carreira em mercado financeiro, sempre adorei essa parte de coquetelaria, sou apaixonado por essa parte de coquetelaria. Lógico que a gente vai evoluindo os gostos, né? Isso a gente pode falar um pouquinho. Segunda Ferreirinha, paladar não volta atrás. Então, acho que vale para a gente também esse mesmo dilema. Fui morar fora 10 anos, onde fui responsável por uma empresa agro na Europa chamada FMC. Depois eu assumi globalmente, fiquei na Suíça, uma empresa chamada Luiz Dreyfus, onde eu era head global de crop protection. E aí eu voltei para o Brasil, queria voltar, queria que meu filho crescesse um pouco mais perto da avó. Aí voltei para o Brasil, onde eu assumi um private equity, onde eu era responsável por agro e beverages e bebidas, mas sempre gostei de empreender. E aí chegou minha hora, que deve estar completando os 10 anos, de empreender por conta própria e sofrer um pouquinho mais, com momentos grandes de felicidade. E aí que eu resolvi ir para esse lado de empreender. E aí nasce essa história de Small Bets. Fala um pouquinho de toda essa esse desbravamento de mercado, né, na verdade a PTK ela foi a grande desbravadora de todo esse mercado de ready to drink, enfim, acho que tem algumas evoluções inclusive no próprio comportamento de consumo, que você estava falando dessa mudança de consumo dos drinks, conta um pouquinho da Ó, empresa. resgatando a história até para entender os movimentos. Quando eu saio para empreender, o grupo tem 3 braços. O primeiro braço chama Ice for Pros, é o gelo, aquele gelo quadrado. Toda vez que eu jogo um quadrado translúcido no Brasil, ele é nosso. São 6 fábricas espalhadas no Brasil inteiro. Então, toda vez que você vê um quadrado, você vê uma esfera, você vê um diamante, vê um Collins, ela vem de uma empresa maravilhosa chamada Ice for Pros, tá? Então, a gente nasce com o propósito de melhorar a experiência da coquetelaria. Esse gelo já existia, se fosse no Frank Bar antigamente já tinha, a gente desenvolve uma tecnologia que permite fazer esse gelo. Por que existe esse gelo? Porque tem bebidas que você toma gelada, não aguada. Você vai tomar um excelente whisky, você vai tomar um Negroni, você vai tomar um Old Fashion, você vai tomar um Boulevardier, você quer ela gelada para você sentir o gosto delicioso que tem na bebida. Não aquela pilha de gelo que você coloca e que a diluição é super rápida, que é o que acontece com o gin tônica. Dito isso, a gente tinha um bar que a gente era apaixonado, chamado Apotec, ganhou milhões de prêmios, e onde tem um dos meus sócios, que a gente vai lá, que é o Aleda Agostinho, que a gente olha o Negroni, Negroni Jerez e o rabo de galo, o famoso cocktail. Cocktail, em inglês você traduzir, Rabo de rabo de galo. galo. E daí a gente olha aquilo e fala, por que não fazer essa experiência para mais gente? Por que que eu não posso tomar coquetelaria na minha casa? Eu preciso ler internet, eu preciso sair para comprar angostura? Não, dá para ser uma maneira mais fácil de se beber. E aí que surge a ideia de desenvolver a PTK. PTK vem de Apotheke, que era o nome do bar, que significa farmácia em alemão. Então é a busca dos elixirs, a busca do
que existe mais gostoso que a gente possa buscar. E a partir daí surge o terceiro negócio, que foram as lojas. Quando a gente quis dar front page, a gente quis mostrar os gelos e as bebidas nas lojas de forma que as pessoas pudessem ter uma experimentação de coquetelaria. Então, de maneira breve, esse é um negócio que chama Small Bets, que hoje eu sou um acionista maioritário, sócio maioritário, trabalho com gente maravilhosa do meu lado, os founders ainda estão comigo, que são uma delícia tanto do gelo, que é o Ricardo, como a Leda Agostinho, que hoje ajuda a gente a crescer e desenvolver esse negócio. Quantas lojas a gente tem hoje? Hoje a gente abriu Vila Madalena semana passada, uma loja de rua na Rua Harmonia, uma graça, uma graça, uma graça. E hoje a gente está com 19 lojas. E quantas são em shopping? São em shopping, a gente tem uma em Curitiba, que é na rua, fica no Babilônia, e tem essa é na Vila Madalena, que é de rua. O resto tudo em shopping. Então, 17 são shopping. E além de loja, o que vocês têm de canal de distribuição? Como que funciona? Vocês têm a loja, vocês têm o site, né? A gente é omnichannel. A gente acredita na omnichannelidade. Por quê? Porque os seus momentos de consumo são distintos. Então, você vai no Le Jazz e quer tomar um excelente Fitzgerald. O gin que você vai tomar vai ser provavelmente a PTK. Você vai no Astor e quer tomar um Negroni. O vermute é a PTK. Você está num outro lugar do Brasil que você só pode receber via internet. Também é um jeito de eu te acessar. As lojas é o jeito que a gente mais gosta de acessar os clientes, é onde a gente disponibiliza bastantes produtos exclusivos e bastante kits para presente. A gente entrou no mercado de presente maravilhoso, que é a graça de dar uma bebida da PTK. Então, acho que a gente acaba cobrindo uma gama grande e sofisticada de canais. Por quê? Porque o teu momento de beber é um momento impulsivo. Você não acorda às 7 horas e vai falar, hoje eu vou tomar um Cosmopolitan. Você não acorda com isso. Agora, pode ser que lá pelas 4, 5 horas você fala assim, putz, hoje eu quero sair com o meu companheiro, com a minha companheira, e posso achar esse lugar aqui. Que bom se você puder cruzar a gente nesse lugar. E acho que tem um desafio muito forte desse mercado, né, que é justamente a própria quebra das barreiras do consumidor de tomar o drink na casa dele, podendo tomar o drink, né, um drink bom, enfim, que sem depender de todas essas questões de ter o bartender e de tudo mais, e pouco a pouco vocês vêm desbravando bastante esse mercado, né, mas não deixa de ser uma quebra no comportamento padrão, né. Ó, sim, sim. Eu acho que tem uma parte que faz sentido. Agora, primeiro, uma coisa que eu adoro esclarecer sempre. Eu adoro que você vá, eu quero te trazer para a coquetelaria. Então eu quero que você experimente o nosso Fitz e que você cruze a Paulista com a Brigadeiro, vá no Punch Bar, experimenta o Fitz dele e fala, gente, esse Fitz é mais gostoso que o da PTK. Aí você vai tomar um outro lugar, descendo a Brigadeiro Luiz Antônio, vai achar um outro bar e vai falar, tomei outro aqui. Ah, o do Punch é melhor, mas ó, o da PTK acho que é mais gostoso que esse aqui. Nós queremos trazer você para a coquetelaria. Então, eu não quero que substitua, eu quero que você. É muito chato gente que faz a mesma coisa a vida inteira e que não muda de opinião. É muito chato. Então, eu adoraria que você passasse pela história da coquetelaria de alguma forma. A cerveja sempre foi alcançável, ela vinha para você. O vinho sempre veio. Por que você não pode ter bebida em casa? Quando nasce a PTK, ela nasce com 3 princípios, eu acho que é super importante. O primeiro princípio é você que chegou cansado em casa. Chegou cansado em casa, quer tomar um belíssimo Cosmopolitan, pô, que delícia. Vou abrir um Dry Martini, vou abrir e vou colocar. Pô, por que eu tenho que ter o trabalho de ter vermute branco, ver a dose, ver o que eu vou colocar, se eu posso facilitar a tua vida, desde que a qualidade seja similar. Segunda coisa que a gente queria, você que vai fazer um churrasco. Gustavo agora vai receber 6 amigos para um churrascão em casa. Aí eles vão falar: Gustavo, não prepara pra gente o caju amigo. Você imagina se ele ficar preparando caju amigo para 6 amigos dele? Acabou a festa do Gustavo. Não tem Não churrasco. tem churrasco. Então o Gustavo falou: pô, deixa eu pegar aqui uma garrafa linda, um lugar, quero dar uma experiência maravilhosa para eles. E aí eu vou pegar o caju amigo e vou servir para ele. Tá? E o terceiro, só complementando, e o terceiro é um restaurante que está acontecendo muito. As redes têm procurado a gente com uma intensidade brutal. Você vai num restaurante japonês, você vai numa hamburgueria. Eu vou comer um belíssimo hambúrguer no Zedeli. Por acaso pode ter um Negroni. Por que não pode ter um Negroni da PTK? Não é mais fácil. Geralmente ele tem uma estrutura de bar pequena. Geralmente ele não tem como conseguir. Não tem back. Eu tive restaurante, acontece exatamente isso. Não tem jeito. O Olive Garden. Quando o Olive Garden procura a gente, o Jerônimo, ele falou, gente, a coisa mais deliciosa do mundo é o PTK. Não, e Adoro. tem um desafio desse Ready to Drink que facilita principalmente para esses restaurantes, que é servir com o mesmo padrão de qualidade, sempre se vem pronto, né? Porque eu, por exemplo, tinha um restaurante e a gente tinha uma dependência do barman, né?
E troca, você muda o padrão, né? Ele erra um pouquinho da dose, bota um pouquinho a mais, um pouquinho menos. E aí, de repente, eu fui lá, te convidei para ir lá, falei, eu tomei um ótimo de um drink, você vai lá e o seu não vai ser bom, né? Eu acho que tem É, 3 coisas em combinação. Primeiro, padrão. Hoje o Negroni do Clube Med é a PTK, porque padrão. Controle. Imagina você abrir 3 garrafas, uma tá lá com o dedo, outra tá com 2, outra com 3. Todo mundo que entra, bartender, tem bartenders maravilhosos. Pega o Ale é maravilhoso, o Jean Ponce, um mestre, o Márcio Silva. Você fala, eu adoro ir no Exímia, tu vê o Márcio fazer drink, é maravilhoso. Deve ter no Brasil 1000 bartenders maravilhosos. Eu acho que 1000, 1200. No Brasil deve ter 600 mil bares. Como que a gente faz com essa turma? Então, se a gente puder dar uma ferramenta que ajude essa turma a providenciar um excelente drink e te trazer, porque o que que eu não quero é que você vá numa padaria, tome um drink e fala, gente, isso não é para mim, eu quero ficar na cervejinha. Aí eu perdi. Agora, a hora que você foi no lugar, falou, meu, calma aí, esse fit desses caras tá bom. Deixa eu ir mais uma. Aí tá bom, aí você veio, meu. E é uma delícia esse mundo. É muito Porque gostoso. você modifica o padrão de consumo, né? Você torna algumas bebidas muito mais, de certa maneira, muito mais acessíveis e muito mais fora daquele padrão de consumo de elitizado, que é um pouco daquele que a gente estava conversando. Esse hermético tem que sumir. Esse negócio, eu vou no bar, não tem, eu acho que tem que ter autorais maravilhosos. Eu viajei agora, estava em Chicago, putz, fui em 3 bares lá, um chama Que Comigo. tem seu valor, né? Delícia, que é E é parte maravilhoso. do momento, mas não né? dá para ir sempre, Exato. né? Não dá para chegar em E, casa cansado e preparar um drink. e, e você, quando você vai numa pizzaria, quando você vai no Veridiano, no Castelões, você tem que ter, às vezes eu adoro pizza com Negroni, tá? Eu adoro pizza com Negroni. Eu quero ter um Negroni legal lá. Será que eu tenho que ter toda a estrutura, 7 bartenders? Não é agora. Quando eu vou no Exímia, quando eu vou no Guilhotina, que eu acho uma delícia, quando eu vou no Dona, quando eu vou no lugar, aí eu quero tomar um belíssimo Mas eu acho pinto que na hora. você pegou num ponto legal, assim, que é essa parte. Hoje, e aí é pós-pandemia, esse comportamento de receber pessoas em casa tal, e ter algo legal para servir. E como é que eu vou garantir que eu vou servir algo bom? E aí eu queria puxar um pouquinho para o meu lado dessa facilidade de comprar, né? Dessa pessoa que vai servir. Você falou um pouquinho dessa venda omnichannel, eu concordo com você completamente, né, que a gente tem esses momentos de compra diferente, nos grandes centros a coisa é complicada, estava conversando com a Patrícia sobre o tempo de deslocamento, como é que a gente planeja o dia, como é que faz para chegar, e a gente tem vários cases de sucesso de entrega imediata de bebida, do conhecimento que a pessoa de repente vai na experiência da loja, vê super bacana aquele gelo, mas ele pode acessar em outro canal, ou pode mandar, que acho que é o que tem mais hoje, né, mandar o link para alguém e falar: compra aí, que isso aqui, negócio aqui é muito bom, você não tem aí, mas você consegue acessar. Como é que vocês olham hoje para essa digitalização direta sem afetar a camada de distribuição embaixo? Ó, a digitalização é uma verdade. Os marketplaces estão ganhando espaço, a gente olha o Mercado Livre, os resultados crescentes, tá a invasão dos chineses propondo soluções muito legais aí para quem quer alcançar mais gente. Então não dá. O que que a gente está tentando fazer é que isso passe pelos canais, tá? Eu acho que tem redes de franchise que dão um baile que eu olho, babo, o Boticário faz isso de uma maneira, com uma maestria. Eu acho que a gente está num processo de chegar lá, a gente não chegou, de como automaticamente você pede e que a rede possa entregar do lado para a pessoa mais próxima. Esse seria o sonho. Tá fácil de implementar? Não. Estamos com dificuldades de fazer isso acontecer. Mas se perguntar isso que você mira, sem dúvida nenhuma. Adoraria exportar a logística. Eu gostaria de falar, a logística a entrega é sua, amigo. Te vira, A gente tá? fez a gente fez alguns cases assim e é legal, porque é um desafio relevante, mas hoje é altamente factível, né? Não é simples, como você falou, mas a hora que você consegue usar o canal como fortalecimento Putz, a melhor coisa do mundo. e entregar, porque é o ciclo virtuoso de fato, né? Você entrega para o distribuidor o lead, né? Quer dizer, o cliente vendido, você entrega uma experiência boa para o cliente, você tem poder sobre entender se aquele produto foi entregue de acordo, se foi tudo certo. A gente tem alguns cases de instalações, assim, coisas grandes, assim, que funcionam. É que o nosso franqueado. Tem uma coisa que é muito interessante no nosso franqueado. Ele pode ir mais longe. É bebida, gente. É, Ele pode dar festa. Gustavo, se tiver uma festa, quiser chamar ele e falar: "Você gostaria de mandar um bartender para mim servir com 4?" Ele pode organizar isso, ele pode distribuir para o resta agora a gente vai abrir em BH. BH é uma entrada nossa em Minas Gerais, tá? A gente não está em presente em Minas Gerais. Você imagina o tanto de bares, restaurantes que ele pode acessar por ele.
Então tem 1000 oportunidades, 1000 touch points que ele pode liderar e que a gente gostaria. Tem um desafio de desenvolver o perfil desse franqueado para que ele enxergue isso também, porque se ele não for um cara O negócio não é só a loja. é isso aí, se ele não for um cara com a visão um pouco maior, um comprador de loja, faz disponível, vontade, aí a gente perde um pouco esses E na verdade, assim, esse processo da festa, ele tem um poder de captação de cliente gigantesco, né? Porque a partir do momento que eu coloco um bartender numa festa, servindo dessa bebida, tem 200 pessoas naquela festa, são mais 200 possíveis clientes daquela mesma loja, e assim você vai, não, eu não é sei se exponencial o eu alcance. não sei se já pararam pra pensar. Você quer acabar com uma formatura? Pede 5 Negrones. Não sei se já fizeram. Faz esse teste. Que você quer acabar com uma formatura, Não sei se pede 5 Acaba Negrones. a linha de Acabou, Não, eu acabou. fui no Imagina ele buscando. Eu já vi isso acontecer em alguns lugares. A gente, para festa, é uma solução absurda, porque eu consigo dar uma coquetelaria premium com 6 garrafas. Então ele vai ter 6 drinks com uma Pronto. velocidade de atuação extremamente Não, e rápida. velocidade é Sim, fundamental, sim. porque o cara perde a festa na fila do bar. Moscomule, que É. deveria ser das coisas mais fáceis do mundo. Olha o cara fazendo moscomule, o tempo que ele demora. Ô Luiz, Não dá. eu tive uma festa um tempo atrás, aí eu fui, e era exatamente uma festa grande, festa bacana. E aí você ficava na fila, aí o cara falou: Nossa. "Abraça aquele cara lá, que aquele cara é meio que o cara que tá pagando a conta, que você abraçou ele, o cara vai te servir mais rápido", é a pulseirinha VIP do bar, né. E é exatamente isso, o cara estava se matando para fazer todos os drinks, desse jeito, né, a garrafa acabou de tal coisa, põe aqui, E repõe, não sei geralmente o quê. só 1 ou 2 Na conseguem verdade, fazer. no final, o resultado para quem tá tomando é que é mais rápido. Eu vou falar um negócio, ele é cruel isso, mas eu acho que dá pra gente voltar nisso. Eu acho que o consumo de uísque antigamente que mudou. Hoje, o uísque hoje é uma bebida ultrapassada. Tem variações, tem drinks, mas o uísque tradicional, aquele lá que você tomava antigamente, hoje acabou. Eu acho que é outra geração. Você conversa com os meninos hoje, não é. Isso aí foi. Eu acho que uma das vantagens do uísque no passado era a facilidade. É, Ca serve com gelo, volante, acabou. serve com gelo volante, É, sabe. verdade. Não tô acho que o uísque tem um monte de refinamentos no uísque, envelhecimento, tem uma super complexidade, não estou falando isso, só que é geracional algumas coisas. Agora chegou uma hora de bebidas com menos álcool, chegou uma hora de bebidas mais leves, chegou uma hora de bebidas com menos açúcar. Tem uma era de coisas acontecendo que a gente tem que olhar e respeitar e falar: "Vamos embora". Não, e uma geração, né, essa geração que tá Eu ia puxar nisso também, porque a gente percebe alguns movimentos, né, muito claros com relação a essas questões de bebidas, né, do próprio gin vindo, Sem dúvida. voltando. Como que vocês estão sentindo isso no mercado? É aquilo que vocês sentem que tem mais saída? O que que é o líder da casa hoje para vocês? Então, eu vou dividir essa pergunta para dar uma resposta muito legal. Acabei de chegar de Chicago agora, estava na NRA, e fiz toda a curadoria. NRE é a feira de só É isso. Food, é. de A feira de food que tem lá, a feira mais famosa, gigantes, painéis gigantes, e eu fui responsável. Eu acho que o único curador de bebida que existiu do Brasil até hoje fui eu. Então eu fui lá falar de bebida, chamaram para conversar. Então eu fui ver tendência. assunto bom. É uma delícia. Aí tem 3 tendências que eu olhei lá que são uma delícia. Não, cuidado que a realidade americana não é a mesma brasileira, porque elas têm uma classe média muito forte. Aqui não é tão forte. Então só isso você tem que reparar, e os hábitos de beber são diferentes. A bebida que mais se vende lá, old fashion ainda se vende muito, e se vende dry martini. Os martinis se vende muito lá. Aqui tem um consumo. Qual é a primeira bebida de coquetel que se vende no Brasil? Ainda é caipirinha. Então só colocar ponto no ponto para comparar banana com banana. Estados Unidos, qual que são as 3 grandes tendências? Primeiro, os drinks de maconha estão ganhando, são exponencial o crescimento dos drinks com maconha. Tá? Então, com THC, o que tem de infusão de THC é uma coisa gigante. A gente vai ter que ter aqui, provavelmente a gente vai ter que ter aqui. Tá? Tem vantagem no drink de THC? Eu não sou um usuário de THC, nada contra os usuários. Tem uma vantagem falar. Como que eles vendem? Eles vendem como uma ótima bebida para dormir. O cara, eu consegui com 2 founders que ele virou para mim e falou: em vez de você tomar 4 latinhas de cerveja, você toma uma de THC. Dependente de julgamento. Olha o speech que ele deu e acho que é um speech que vai pegar. Não, é a razão de compra dele é É dormir. dormir. Então ele vai pegar uma turminha aqui. Aí vamos para outra tendência. Outra tendência que está acontecendo é a sem álcool, drink sem álcool. Por que cuidado, tem que tomar um cuidado com esse drink sem álcool, essa vai vir já está no Brasil. O drink sem álcool tem que ser drink sem álcool, ele não é refresco. Então ele tem que ser servido no mesmo copo de um drink,
Ele tem que custar o mesmo preço de um drink, porque a única diferença dele foi o álcool, o resto é igual. Se eu te servir uma limonada, aquela xarope com água, com sparkling, com água com gás, e te falar que aquilo é um drink, come on, eu tô te enganando. Aquilo não é um drink. Drink tem que ter sofisticações e tem Mas aí vem muito, sofisticações. muito a Ah, reboque dessa cerveja sem álcool. Eu tenho. não, mas não acho que eu acho que a tendência é sem álcool, não é um por causa do outro. Não, não, mas vejo Ah, muita gente trocando um pelo outro, né? Assim, eu tomo um pouquinho sem álcool, você acha que tem, acontece a tem o mesma. 50, tem o 50-50. Exato. Tem a gente vai. Uma coisa, aí a gente vai entrar numa outra linha, porque sem álcool, mas vamos para as 3 tendências primeiro. Acho que essa aqui é uma tendência super importante. E tem alguns drinks funcionais. Então, drink agora que tem whey protein. Drink agora que tem outro. Isso eu vi nos Estados Unidos e vi acontecendo. A lata lá acontece de alguma forma. Lógico que ela visa um público mais massificado. Tá? Brasil, o que a gente está enxergando de tendência? Óbvio que o low alcohol está ganhando o jogo. Tá? Então, querem bebidas com menos álcool. O que é menos álcool? 13%, 12%. A gente lançou o Bellini agora. Por que a gente lançou o Bellini? Porque o Bellini é uma bebida de 12%. A gente quis trazer algo. Mas você sente que isso é muito pelo movimento de saudabilidade em si? Porque tem toda a questão também, não só do sem álcool, né, mas do sem glúten e de vários outros, que é um mercado ainda nichado, mas que a gente também percebe que tem crescido bastante, né? Tem com uma base muito pequena. O mercado do sem glúten é tudo assim, que acho que cada um que chega rouba um pouco do mercado e estabelece ele. Então ele estabelece, vira 7% e tá bom, e continuou. Né? E não vai, você vai falar assim, vai tendência mais de 50%, mais de 15%, não vai ser nunca. Então vai ser mercados pequenininhos, mas ele vai e abraçou. O low alcohol, a gente está sentindo isso muito presente, tá? O baixo álcool, por exemplo, eu estava com o pessoal da Dama, adoro as meninas, a Mari e a Dani. Dama é aquela confeiteria deliciosa que tem ali na Rua dos Pinheiros e tem um monte de lugar em São Paulo. Ela está desesperada, ela falou, eu preciso de vocês do mocktail da PTK. Pode me dar um drink sem álcool, porque eu preciso começar a servir para as meninas, que a gente faz um monte de festa aqui. Mas o driver designator, o motorista da vez, que já não bebe porque ele morre de medo de uma coisa que a gente não vivia lá atrás, que é a batida. É a pessoa grávida, o cara que amanhã, por alguma coisa, tem uma maratona às 7 da manhã. Isso começa a acontecer. Sim. E ele quer se incluir É, também, né? ele quer estar junto de Você todo fala, a gente mundo. vai se encontrar para tomar um drink, o cara tomando uma água, lá, tudo junto, né? Por isso que também a importância Aí de vira. ter o padrão do drink, né, e não simplesmente É, colocar um agora, sparkling water. agora tem uma coisa que é mais pesada. Eu escrevi um artigo na CNN gigante falando disso, que é o seguinte: quais são as tendências jovens? Você tem uma tendência, óbvio, mais esporte. Então você quer acordar mais 7 horas, 6h30 para correr, para nadar, E postar na rede e social. postar na rede social. Que é mais importante que correr. Você tem um jovem hoje muito mais medicado. Você tem um Sim. jovem hoje que está tomando mais Rivotril, você tem um jovem hoje que está tendo um acompanhamento médico mais forte. Talvez essa frustração, por mil motivos, pode entrar nessa, mas eu acho que esse dado é super importante. Essa preocupação de estética da juventude tem sido cruel, postar, então acho que tem feito a turma de alguma forma se cuidar. E outra coisa, o Ozempic e o Monjaro inibem fome, inibem vontade de beber. E isso é uma tendência, não adianta. Possivelmente em 2 anos isso vai virar pior que a aspirina. Tá? Quando os preços disso baixarem um patamar legal, eu tenho que falar uma coisa, eu me encaixo num padrão mais cheinho, mas eu tenho que falar que os magrinhos venceram a guerra. Não adianta. O padrão que se estabeleceu, disso eu não sei se é bom ou ruim, mas o padrão é esse Não, daí. é a realidade, né? Não É. dá para ir frontalmente contra a realidade. Tá popularizado. Outro dia foi um rapaz lá consertar um negócio no escritório. Ele falou: não, eu tô tomando isso. Eu falei, mas e aí? Ele falou: não, eu não bebo mais. Exatamente isso. Agora com isso, agora vamos para o outro lado da moeda. Com o outro lado da moeda, a gente perde algumas coisas na vida. Quem vive mais? Quem bebe ou quem não bebe? Por estudo de Oxford, quem bebe. Por quê? Quem bebe, bebe com alguém. O segredo da longevidade é sociabilidade, é conviver com gente maravilhosa ao longo de tempo. Então, você poder desfrutar uma bela taça de vinho, ou desfrutar um belo Bolivardier com alguém lá na frente, puta, que delícia isso para a vida. Isso é importante. Segunda coisa que eu acho que é super importante, Vinícius de Moraes já fala o quê? Você não faz amigo tomando leite. Tá? Então, histórias, conversas de inovação, elas precisam de um ar. A gente está perdendo um pouco disso. Tem que tomar um cuidado. Olha o efeito da vida noturna. Hoje tem 3 bares de vida noturna. Eu moro na Vila Madalena. Vila Madalena, hoje, 11 horas, não tem barulho. Eu não pensei na vida que a Vila Madalena não tem barulho. E com isso, nós estamos perdendo poesia. Então, só tem que tomar um cuidado, nem ao céu, sem apologia a álcool,
sem apologia a hedonismo, mas um equilíbrio, tomar uma bela, você encontrar alguém, tomar uma bela taça, belo drink É a gostoso, as pessoas um cerimônia, jazz né? maravilhoso. Isso é come on, Todo, come né? on, come on, das melhores coisas do mundo. Esses meninos mais fechados, por favor, gente, saiam, vamos respirar, que delícia. Não, Delícia. tá mudando o padrão das pessoas mesmo, e essa cobrança externa é complexa, entendeu? E aí o álcool, ele entra como uma coisa ruim. Mas com isso está se perdendo a magia, Sim, né? E o equilíbrio é tudo, né? a magia. Não é sobre o álcool, né? Até por isso esse movimento todo do com pouco álcool. Eu acho que existe uma questão que é a própria sociabilização, e isso, como sociedade, a gente não pode perder, porque é aqui que tem a troca de informações, é aqui que tem toda a movimentação, inclusive intelectual, de sociedade para a gente seguir, né? Eu queria voltar um pouquinho naquilo que a gente estava falando. Você falou muito da questão dos parceiros, e de como o drink já está pronto. Isso também facilita muito a linha de produção do próprio bar e do restaurante. E isso eu vejo também como um benefício já do próprio controle de estoques e dessa não dependência de tudo isso, né? É muito mais fácil você controlar os estoques já dentro de um cardápio muito bem pré-estabelecido, e que você já sabe volumetria de entrada, de saída, enfim, e testando o mercado, do que no movimento padrão. A gente sabe que tem muito bar e restaurante que não compra um monte de bebida e também não sabe muito bem o que fazer com aquilo, né? Infelizmente é a realidade. Então, eu acho que tem um ganho de eficiência operacional, não só na preparação, mas também em todo esse controle de estoque, que eu vejo como fundamental, e que a gente vai pouco a pouco mudando esses comportamentos. Mas também é um desbravar, né? Você também precisa ter, e eu acho que vocês têm feito esse trabalho muito bem, de mostrar que esse ready to drink, é uma bebida de qualidade, porque a gente também tem muito ready to drink que não é ready to drink, né? Que não é coquetel e uma série de outras coisas, né? Nessa linha, a gente pode entrar no nosso. Ó, eu falo que não teria James Bond se não tivesse Dry Martini, né? Na verdade, ele tomou Vesper Martini, que é com vodka, mas tem coisas que não existiriam se não tivesse essa beleza da caminhada de 2.000, 3.000 anos de álcool junto. Dry Martini é uma mistura de gin e vermute branco. Tá? Essa é uma mistura do Dry Martini. Nada mais, nada menos. Tem umas discussões, daqui a pouco a gente vai falar, mas vai isso. O que vai mudar de eu preparar na sua frente uma mistura aqui de gin, fazer isso, ou uma mistura que eu faça aqui numa garrafa e guarde para você? Então, tem algumas bebidas que ser feita na hora ou ser feita através de uma garrafa é absolutamente iguais. Negroni é gin, amaro e vermute. Eu preparar as três aqui na sua frente, ou deixar uma garrafa um ano guardado, é absolutamente a mesma coisa. O que muda? Bebidas com fruta, bebidas com infusão de flores, algumas formas de botânica, lógico que eles alteram no decorrer do tempo e no frescor. No geral, 80% dos drinks, você não tem um problema de fazer antes ou fazer depois. Dry Martini, aí tem as discussões polêmicas. Essas sim são discussões gostosas de ter. Dry Martini deveria ser uma colheradinha, o famoso Dirty Martini, que você pega a água da azeitona e joga. Deveria ser 5% de vermute, deveria ser 20% de vermute, ou deveria ser o famoso 50-50, que é 50% de vermute e 50% de gin. Ou o famoso Vesper Martini, do James Bond, que ele coloca vodka e troca com gin. Essas são as discussões que eu amo, que a gente adora, e aí fala, pô, tomou o trio toda Martini, olha, a gente usa 20%. Gente, eu gosto mais com 5%. Eu falo, que delícia, pô, dilui um pouco no gin, dilui um pouco no teu gin, coloca um pouco mais de dose do gin. Essas são as coisas maravilhosas que a gente adora. Por isso que eu começo a enxergar esse gap. E aí, quando você faz coisas maravilhosas, a gente tem uma bebida, essa realmente, eu acho, chama, a gente criou um Negroni Aged, é um Negroni envelhecido em barrica de carvalho americano. Passa por 2 barricas, porque a gente descobriu uma barrica só fica muito forte, o gosto de madeira fica muito pesado. Quando a gente faz 2 barricas, ele fica redondo. É uma coisa de outro mundo, é uma coisa impossível de fazer. Inclusive Na porque tem hora, um processo, impossível. inclusive porque tem um processo em cima dele que é o contato dele com a madeira. E cada madeira a gente testou cerejeira, testou tudo que tinha direito e tudo deu errado. Aí mesmo essa a gente falou: "Vamos envelhecer um ano na mesma madeira, fica horrível, porque fica com gosto de madeira, você tomando aquele negócio pesado, horrível, não dá. Então, como que você aprende a fazer isso?" Então, acho que são coisas. Uma rata, agora a gente está fazendo também envelhecida. É uma decisão, são coisas fantásticas assim que a gente cria. E o que que vem de novidade por aí? Ó, vem bastante coisa. A gente tá louco.
é duro quando você é pioneiro, você sabia? Eu vou falar a verdade para vocês. Quando você é único no mercado, porque as nossas discussões de inovação, ninguém nunca lançou. A gente estava falando de Hank Punk, não sei se é uma delícia. Penicilin, eu acho fantástico. Aí e o pior não é isso. Aí tudo bem. Aí a gente, segunda-feira, a gente tem reunião de inovação. Aí entrou a Lê, fala, gente, fui pra Itália, meu, tomei um Sazerac. Aí a gente fala, pô, meu, mas calma, bicho, a gente acabou de discutir os outros. Então, todo dia aparece alguém falando pra gente que delícia que eu tomei em tal lugar. E fala, como que a gente faz isso? Como a gente muda a textura? A gente tá meio encanado com textura, a gente quer mexer alguma coisa de boca diferente. Como que a gente muda as texturas das bebidas? Então, é muito duro para a gente ser pioneiro, porque o penicilin é um que tá próximo da gente, drink sem álcool, óbvio que a gente vai E que lançar. está crescendo em demanda. A gente vai lançar um drink sem álcool agora baseado em lixia. Tá? Trabalho no caramba pra fazer, mas putz, ficou maravilhoso. Então a gente vai ter que lançar um drink sem álcool. Acho que tem um presente de gente sem álcool que tem que fazer. E tem mais, eu acho que uns 5, 6 coisas aí. Mas aí não é um espelho da linha sem álcool, é um drink sem É álcool um drink específico. é um drink sem álcool, mas o que a gente quer deixar claro vai ser a mesma garrafa, o mesmo padrão, o mesmo rótulo. Não é refresco. É um drink sem álcool que vai ter um serving, tem um copo para se tomar, tem um jeito para se tomar, tem lá como que você faz isso. Incluir quem não vai beber. É isso aí. É. É para incluir, mas quero que você tenha esse prazer imenso de O resto tudo vai funcionar. isso. E criar nele, mas ele tá muito gostoso, gente. Deveria trazer hoje aqui. E depois de 10 anos, né, que a gente tem ali de empresa, quais foram os principais desafios? Que vocês já passaram, enfim, entre aquela ideia do papel e ir para frente, muita coisa nesses 10 anos, mas Já passou tudo assim. É, tá no Brasil. Tem que testar o modelo. Tá no Brasil. É aprender a lidar com imposto. Bebida logística tem uma tributária. carga tributária pesadíssima. Então, como quando a gente sai do lucro do simples e entra no presumido, a gente não imaginava que o peso ia ser tão grande nas nossas costas. A gente não imaginava nunca. Como que é lançar um produto? Vou dar um exemplo. A gente, brasileidade. Qual era o primeiro produto brasileiro que a gente tinha? O rabo de galo. Tá? A gente fez um rabo de galo ultra sofisticado. Tá? Rabo de galo, lembrando o famoso rabo de galo. Vermute, cachaça, licor de alcachofra. Esse é o esculachado boteco, o cara coloca assim, fala, toma. Fizemos um cachaça de 12 anos, com licor de alcachofra orgânica e com vermute, prêmio. Não tem o que falar, você vai tomar, você vai falar, o que eu tô tomando? Ah, só para vocês entenderem, o Rosewood, o rabo de galo, do bar mais caro de São Paulo, acho que do Brasil, que é o rabo de galo, é da PTK, tá? Chama rabo de galo. E chama rabo de galo. Chama rabo de galo, é uma loucura. Uma loucura. A gente fez uma edição limitada de 1.200 garrafas, trouxe as garrafas da China, coisa mais linda do mundo. Eu dentro de um livro chamado Rabo de Galo, contando a história do Rosewood. Um dos coisas mais fascinantes que a gente já fez. Aí um dia a gente conversa um com o outro e fala, meu, a gente precisa ter mais brasileidade. Quando você pensa em brasileidade, olha que difícil, hein, meu? O que são drinks brasileiros? Qual que vem em seguida? Caipirinha. 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 Beleza. Aí fomos fazer caipirinha. Caipirinha foi um dos drinks mais difíceis, porque a gente não usa aroma. Como que a gente dá o gosto do limão, usando o limão e sem oxidar? Aí a gente descobriu o mesmo processo do limoncello, que é raspar a casca do limão Tahiti, e deu certo. Pô, e aí? É pouco, meu. Calma aí, que drink é o nacional? Que drink é o nacional? Vamos resgatar um vamos, Caju Amigo. Aí fomos buscar o Caju Amigo. O Caju Amigo tá explodindo por causa da gente, tá? O segundo drink mais vende. Não, o Caju Amigo. Virou uma loucura É. o Caju Amigo, hoje em dia. Virou, mas ele bateu por quê? Porque a gente bate no Caju Amigo que nem louco. Lançamos o Caju. Como é que você faz com essas marcas? Só uma curiosidade, para falar Caju Amigo. Não, É uma elas não têm patente. Não tem patente. Não tem patente, elas são produtos de todo mundo. O que eu acho que a gente leva, por exemplo, o Caju é uma história linda, com a história do Pandoro, tio Guilhermino dos Santos, que era ele que era responsável por fazer o Caju Amigo no Pandoro. Ele lança no quando a gente traz para São Paulo, o Caju Amigo, ele fica. Quem lembra dele? Quem tem mais de 40 anos. Quem tem menos de 40 anos, ele acha que o Caju Amigo é da PTK. Sim. Ele fala, pô, vocês que eu adoro Caju Amigo da PTK. Você inventou. Aí eu sempre falo para ele, não teve, a gente tanto que eu não acho, eu vou falar um negócio com muito carinho. Eu não acho que a gente tem genialidade em nada. Eu acho que a gente pegou coisas maravilhosas e colocamos dentro de uma garrafa linda e procuramos a melhor qualidade daquilo que estava sendo feito. Então não tem, tanto que as melhores ideias eu não acho que elas são grandes. A gente não tem um momento, não teve eureka.
O que tem orégano, a gente experimentar cada drink e falar, meu, que delícia esse aqui, olha aqui com ameixa, olha aqui. Então, essas brincadeiras que a gente faz hoje são muito interessantes. O licor de coco, se contar a história para vocês como surgiu o licor de coco, vocês estão malucos. É muito legal. Mas aí, Caju Amigo, lançamos a terceira tríade de brasileidade. A gente não achou que ia vender. A gente falou, vamos lançar porque o caju é muito gostoso. O caju tem um grande problema, o caju é binário. É que nem coentro. 20% da população tem horror a caju. Sim. Acha como chama, que ele puxa, que ele, não sei qual é, tipo Eu tanino. tô, eu tô dentro dessas, infelizmente. Tem 20% da população odeia caju. Não, mas quem gosta, Quem gosta é apaixonado, é É. vidrado, o cheiro é delicioso, 40% das bebidas é o aroma, tá? Primeiro você sente aqui, depois vai para a boca. Se você tiver Você sem toma isso, rápido, né, por você isso. perdeu 40%. Então, o do Bellini, agora você experimentar com pêssego, você fala, o que é isso? Você vem o cheiro e o pêssego é o contrário, o pêssego é 100%, tá? É muito parecido com cítrico. Dificilmente você vai ver alguém aqui que tenha relutância a limão. Todo mundo gosta de limão. Tá? Mesma coisa com pêssego. Agora, coentro, algumas bebidas, alguns vegetables, algumas coisas que a gente quer brincar agora, esse aí pode ter problema. Explodiu hoje, é o segundo, terceiro drink, vende loucamente dentro das lojas. Então, olha que legal. O outro drink nacional? Eu falo, como é difícil você perguntar, vem os grandes nomes. Tem um que chama Macunaíma, que foi desenvolvido também num bar em São Paulo que eu adoro, chama Boca de Ouro. Ele desenvolveu, o Macunaíma está virando um drink. Tá. Mas anos e anos ele servindo Macunaíma fazendo. Mas se eu perguntar para vocês qual é o outro drink nacional, você vai fazer assim. É difícil. A Difícil. caipirinha. O pessoal associa muito a caipirinha, não tem. E a cachaça por tabela, né? O rabo de galo, acho que vão achar que é nacional, né? Não, o rabo de galo É. ele é nacional, é que o duro é o nome que É veio o do nome de cocktail, coquetel. mas o rabo de galo veio. Então essa é a Vai nossa. ser a caipirinha e o rabo de galo, que vão achar que é nacional. Caju agora que tá isso, eu acho que tem mais variações aí. Tem. Mas eu acho que são mais nacional, nomes que se grita alto. Lógico que você vai ter. Em Paraty você tem a Gabriela e o Jorge Amado. É uma delícia as duas coisas. Eu adoro o Jorge Amado. Adoro. Só que ela é local. Ela é local. Ela é local. Aí você vai no Rio Grande do Sul, Gramado, tem outra. Talvez, a gente pensou já em lançar uma linha de bebidas locais. Essa é uma das coisas que a gente gostaria de fazer. Agora a gente vai lançar um negócio muito legal, que chama The Chef Collections. Nós pegamos 3 grandes chefes de gastronomia e falamos, vamos desenvolver bebidas com vocês. Então vai lançar uma linha de 3 grandes chefes, é o Mifano, que eu adoro, Bel Coelho. Então a gente vai fazer uma bebida para cada um dos 3 junto com a Lê. Aí é uma delícia. Isso é uma coisa legal. Queremos lançar os bares icônicos. Então, eu falo, dá para parar? É uma delícia. É uma delícia viver assim. Tem que ter fôlego, né? E o que E você amor. sente de diferença de produto e de entrada entre os canais? Os clássicos, eles vão mais para os bares e restaurantes, na loja vocês acabam vendendo mais esses produtos, A loja tem muito consumo de presente. que é uma tendência mais O do que bar do tendência. hotel, por exemplo, ele impulsiona o que está no ambiente, né? É muito, muito ligado ao ambiente. Então, o canal, você vai falar, você quer dar um presente, você vai pegar. A gente gosta, tem muito customizado, então você quer mandar um grande abraço do Gustavo para o Marcão. Isso é muito comum no nosso produto, a gente customiza quase tudo. Na loja? Na loja. Então, você recebe um dia depois. Tá na tua casa, se tiver urgência, a gente consegue no mesmo dia. Esse tipo de coisa é muito legal Legal. e vai especificando cada canal. Lógico que a idade, os cortes não são por aí, os cortes são mais pela idade e pela região geográfica. A gente tem loja no Rio Sul, em Botafogo. Tem muito gringo. Óbvio que a caipirinha vende loucamente, porque o gringo quer levar um presente e fala, pô, que legal, a caipirinha é uma delícia, fantástica. O cara fala, eu quero levar, ele experimenta na loja, então eu vou levar para lá. Então, esse tipo de coisa está ganhando jogo. Mas tem recortes, não dá para fazer. E aí para ele levar tem que estar pronto, né? Ele não vai conseguir levar uma caipirinha. Quer ver uma coisa que eu acho que é brasileira, porque eu não encontro em outro lugar igual? A gente lançou o Esquadra Coco, tá? É uma bebida de coco. A gente tinha muita resistência a ele. Até o dia que o Coco Bambu nos pediu para fazer o licor de coco do Coco Bambu, e a gente olhou o consumo e falou, meu Deus do céu. Meu Deus, aí chegava em qualquer lugar, meu Deus do céu, muito feminino, muito jovem. Ele é mais açúcar. Ele tem mais açúcar. Tem mas não tem açúcar. Agora, quando você vai para o outro lado, tem açúcar para valer. Aí a gente sentiu um outro padrão vindo. A gente falou, por que não trazer jovens também para dentro de casa? E a gente foi levando essa experiência. Como que você sente, porque você falou dessa questão do padrão do feminino, né?
e o consumo feminino ele sempre esteve um pouco mais atrelado a bebidas mais doces, né? E de uns tempos para cá isso também tem mudado, né? A gente tem visto muita mulher tomando Negroni, impressionante a mulherada. A gente tem visto que o paladar não retrocede. Então, à medida que você vai aumentando a idade e tendo mais experiência, vai ficando, obviamente, mais seleto. Então, começo de vida, lógico, né? Vamos embora. Depois você vai. "Puta, deixa eu experimentar isso, deixa eu ver se eu tenho gosto. Tem mulheres que nascem com gosto amargo, tá? O Deni, elas não são amargas, mas elas nascem com gosto amargo na boca. Então, elas gostam dessa linha do amargo mais forte. Então, existe isso, mas é crescente. Ó, uma coisa interessante: quando a gente nasce, 60% do nosso público era masculino, 40% era feminino, e a idade média do nosso público era 46 anos plus, predominal, mais de 51%. Passado esse tempo de APTK, APTK é um pouco menos, o Gelo que tem toda essa trajetória, o APTK tem 5 anos. Passados 5 anos, 60% do público é feminino e começa em 32 anos, 51%. Mas você acha que isso é por conta do amadurecimento das pessoas mudando de padrão de consumo ou é a sua linha que se adaptou? Eu acho que tem os dois. Eu acho que tem uma mulherada que passou a consumir mais com tem uma emancipação feminina que é uma delícia e ela reflete na gente. Essa mulher, sabe, as duas meninas se encontrarem e falar, meu, eu vou tomar um dry martini. Eu acho, aliás, eu acho a coisa mais charmosa do mundo, duas mulheres, eu vou tomar um dry, vou tomar uma coisa. Eu acho fora de série. Acho genial. E eu acho que combina com esse novo momento. Gente, na Esse Europa, na empoderamento. Europa, você via mulheres tomando bebida em todo lugar que você ia. Por que que o Brasil, duas mulheres não podiam sair para tomar 2 drinks? Hoje eu encontro isso com mais frequência. Eu não lembro disso na minha juventude. Não tinha. Não tinha esse negócio de 2, 3 meninas tomando drink. Que delícia, hoje elas podem fazer isso. E eu acho que elas são muito mais dentro do que você falou sobre essas cerimônias, né? Essa coisa do encontro. Mais feminino mesmo, né? Vamos sentar para conversar, vamos trocar ideia, vamos se ajudar. A gente é mais na confraternização mesmo. Que aí, então, tinha uma bebida. Eu acho que tinha uma cerveja que está sendo substituída, né, por alguns motivos. Eu acho que estão com uma queda. Isso é fácil de ver em qualquer balanço aí de empresa de cerveja. O consumo de cerveja está caindo. O litro por litro por pessoa, ele cai de cerveja. Foi. A meninada hoje não é aficionada. Não, e tem essa parte Cerveja. dos exercícios também, né? A cerveja é uma afronta a um exercício, né? Diferente de um. Eu acho uma delícia. Eu acho que tem Eu, cervejas que são eu gostosíssimas. também, eu gosto. Gostosíssimas. Agora, eu acho que esse padrão, Aham. baldinho, sexta, sábado, domingo, ele descolou. Tanto que é engraçado, mas eu vou falar o que acontece no Tamboré. Tamboré tem uma loja da Gran Cru, tem uma loja da Dogma e tem a nossa. Eu rio falar, mas você quer entender consumo de bebida, você olha para a fila dos três. Você vai lá na Dogma e a cerveja deles é muito boa, os caras são muito bons. Você olha o perfil, é 2 caras. Aí, menino! Ah! Você vai na Gran Cru, é uma família. Você vai na família, pai vai comer um macarrãozinho, pô, vamos tomar um bom Merlot, eles têm ótimas garrafas também, maravilhoso. Você vai na PTK, você vai ver um pessoal lindo, maravilhoso, as meninas, 3, ai, cheguei aqui, Caju. Aí dois meninos jovens. É um perfil completamente diferente de fila. Se você quiser entender o coquetel, você não precisa ir muito longe. Vai, olha as filas. Você vai entender na hora quem que está consumindo o quê. E aí você mostra o que a nova geração está ganhando. Por isso que o coquetel tem ganhado espaço no mundo. Muito São bom. novos momentos, né? Na verdade, são momentos diferentes de compartilhar. Então, eu acho que cada um acaba tomando um momento. Não acho nem que é só de público, né? Porque a gente tem uma tendência que é o que a gente fez com o Omnichannel no passado, de achar que ou é A ou é B. Ou é É, isso ou é aquilo. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão no todo, as coisas convivem. experimentando. E óbvio que você vai ter preferências, mas você também vai acabando direcionando isso de acordo com o momento que você quer viver. Vai ter um dia que talvez você esteja no churrasco com a cerveja e com o pessoal, mas vai ter outros momentos que, mesmo dentro de um churrasco, você vai querer E a mesma pessoa, né? criar Que é o mais legal. pessoa. O meu hábito é um drink e depois vinho. Eu gosto de abrir com um drink e depois eu posso tomar vinho, sem problema nenhum. Um A drink, gente uma tá taça de vinho tá ótimo. caminhando para o final, aí Já. passou rapidinho, né? E ó que a gente tá tomando água. É, A próxima gravação a gente tem que fazer à noite. à noite. Mas ele tem um sem álcool, a gente pode começar, passa do Depois meio-dia, já foi. aí já troca. A gente Já pode vai fazer pro ali no.
É. E a gente queria te ouvir. O recado final, passar o link da PTK, passar alguma coisa sobre as lojas e também do programa, né? Tô curioso para ver aí. Ó, gente, o programa é delicioso, chama Com Sem Gelo. É o grande prazer eu acho que o que vocês estão fazendo, eu estou fazendo também, que é receber gente deliciosa para falar de assuntos maravilhosos. Então foi o Sandro da Inodê, foi a Carol Pfeiffer, foi a Cris Arcangeli, foi amanhã vai ser Murilo Gun, que eu adoro, o Arthur do Boticário, são grandes amigos, pessoas que receberam o André Savino, da Presidente da Singenta. Então é uma delícia receber essas pessoas maravilhosas para ouvir causos, coisas e negócios. O programa é totalmente descontraído, estou morrendo da risada e me aprendendo horrores com aquele bando de louco. Então, viva, quero continuar. Convido a todos a assistir na Rede TV, 10h30 da noite, ou pode assistir pelas mídias sociais aí, que é super bacana. Em relação à PTK, que eu sempre faço? Busquem essa experiência única. Busquem é uma delícia beber com sapiência. Colocar lá na sua casa, não sei se você gosta de sertanejo, não sei se você gosta de jazz, não sei qual é o teu ritmo, mas colocar lá o seu, não sei, Mato Grosso e Matias, o seu Miles Davis, o seu Tim Maia, com uma bebida que nem a da nossa, com gelo delicioso, é uma outra experiência, é um outro momento, que é o que a gente quer buscar. A nossa única função nesse mundo é criar uma experiência única. A gente precisa batalhar por essa experiência única desse momento mágico. E a gente tem lutado isso para fazer. E as lojas têm sido, a gente está expandindo, a gente quer crescer mais sempre com moderação, não tem nenhuma expansão com loucura, a gente tem que procurar o ponto certinho, tem que achar o lugar que as pessoas possam rentabilizar a vida delas. Tem muito espaço maravilhoso ainda no Brasil. Tem que achar a pessoa correta, a pessoa que está com vontade de guerrear, de trabalhar do lado. Não dá para vender bebida. É alegria engarrafada. Não dá para vender isso com cara. Não dá. É servir. Servir, a arte de servir não é para todo mundo. Tem que receber lá. Oh, que saudade, Marquinhos. Lembrei de você hoje. Eu entrevistei o Juscelino do Piselli. Acho que eu faço das palavras dele. Eu posso terminar assim. O Juscelino, ele sabe o nome de todas as pessoas que vão no Piselli. É muito bom saber o nome de quem você recebe, porque esse é o carinho que você gostaria de ser tratado sempre. Então, a gente gostaria que dentro de casa a experiência fosse muito similar. Então, espero que a gente transmita isso, que isso vá através das gotas e chegue aí no coração, na mente, e que as pessoas tenham uma vida mais leve, mais gostosa. Eu acho que é isso. Bom, Tá bom? bom, obrigado, viu? É isso. Obrigada. Obrigado a você, gente. Prazer imenso.